Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mãezinhas na questão de sono do bebê. Semana passada eu comentei um pouquinho sobre a rotina de sono do Davi. Na verdade não foi muito especificamente sobre isso, mas eu tava mostrando a minha rotina e muita gente se admirou que quando eu coloco o Davi pra dormir, eu simplesmente vou até o quarto, fecho a janela, né, fecho a cortina, dou um beijinho nele, coloco ele no berço e saio do quarto. Eu não fico ninando ele, eu não fico dando mamar para ele poder dormir, não fico dando batidinha no bumbum dele para ele conseguir pegar no sono. Então isso chamou a atenção de muitas mamães e me perguntaram como que eu fiz isso, né? Como que eu dei essa autonomia de sono para ele. Primeiramente, eu quero dar assim um contexto geral para vocês poderem compreender, até porque cada bebê é um bebê, não tem uma fórmula mágica de que se você fizer tudo certinho, bem regradinho, o seu bebê vai dormir. Não, cada bebê é único, então eu quero contar um pouquinho da nossa história para vocês poderem compreender. O Davi, ele tem 1 ano e 4 meses, agora nesse momento desse vídeo. Vamos desde o início. Quando ele nasceu, obviamente ele não dormia bem. Ele trocou o dia pela noite, então a gente ficou várias noites acordados com ele, né? É o normal, o bebezinho acordava muito para mamar. Então foi ali até mais ou menos, deixa eu pensar, até ele completar mais ou menos ali 6 meses foi bem complicado. Naquele salto dos 4 meses, né, quando ele estava ali com 3 meses e pouco, quase 4, ele ficou 2 semanas dormindo super mal. Assim, ele não dormia, na verdade, à noite, assim, ele acordava várias vezes, o que fez com que eu e Queiroz a gente ficasse muito desgastado. Nessa época, eu lembro que a gente quase chegou a comprar um curso de sono, mas para nós, financeiramente, naquela época era inviável, porque era quase R$ 1.000. E ele falou, Malu, poxa, é R$ 1.000 pra gente ensinar o nosso filho a dormir. E a gente parou pra pensar assim, poxa, os nossos pais, nossos avós, eles não tinham, né, esse acesso a esse conhecimento. E claro, se tivesse, seria bem mais fácil. Mas eu penso assim, eles conseguiram, né, nessa questão. E eu pensava assim, não, vamos tentar mais um pouco, né? Vamos tentar, vamos conversar aí com amigos, vamos conversar com pessoas à nossa volta que têm filhos pequenos, para a gente conseguir adquirir um maior tipo de conhecimento, para a gente ver o que a gente pode fazer. Nesse meio tempo, a minha prima me indicou um livro, que é esse livro aqui, ó. Ele se chama 12 Horas de Sono com 12 Semanas de Vida. Esse livro, quando eu li ele, muitas coisas me ajudaram. Eu apliquei certas coisas desse livro, já outras nem tanto. Eu não lembro muito bem, assim, o que fala nesse livro, até porque ele é mais destinado, pelo que eu entendi, assim, sabe? Eu, como mãe que amamentei o Davi, muitas das coisas eu não conseguia aplicar por essa questão, porque ele colocava assim, ah, vá aumentando a fórmula em tantos ml, não sei o quê. Mas ele me ajudou em várias coisas. Eu não lembro especificamente se tá escrito aqui ou se foi realmente a minha experiência, mas eu vou contar como é que foi. Por volta ali dos 9 meses, foi quando eu desmamei o Davi. Eu tava sem leite nenhum, ele tava chorando muito porque ele queria mamar e não tinha leite. Desmamamos, foi super tranquilo, ele não chorou nada, quem chorou fui eu. E ele pegou a fórmula super tranquilo. Antes dele desmamar, ele tinha muita associação de sono com o peito, né? Ele só mamava mamando. E a gente tirou essa associação antes dele desmamar, obviamente, né? E como que a gente fez? Na minha cabeça, assim, quando a pessoa falava, você tem que tirar a associação. Gente, na minha cabeça era muito difícil, porque ainda eu nem sei, assim, ao certo como que eu fiz, porque foi uma coisa natural e foi uma coisa, não foi assim, deixar a criança chorando no berço, não. Como que nós fizemos? O Davi, ele só dormia comigo. Então, por exemplo, quando ele ia dormir à noite, ou de dia, ou de madrugada, era só comigo. Ele só dormia mamando. E isso me desgastava muito, porque eu já estava ali correndo o dia inteiro com ele, e brinca, e dá comida, e não sei o que, eu já estava exausta. No final do dia, eu só queria que o Queiroz chegasse, pegasse ele, sabe? Desse banho e tal, colocasse pra dormir, e eu ficasse com as pernas pra cima sem fazer nada, porque eu já estava muito cansada. Mas não, eu tinha que ir lá, dar mamar, esperar ele dormir, colocar no berço, e às vezes ele acordava e eu tinha que dar mamar de novo pra ele conseguir dormir.
E eu falei pro Queiroz, não, chega, não dá mais. A gente tem que tirar o mamar da noite. Porque a gente tava percebendo que a partir ali dos 6 meses, ele dormia bem à noite. Só que quando ele dava um despertar, ele pensava assim, pra eu conseguir dormir, eu tenho que mamar. E era só comigo, então era toda vez que ele acordava à noite, eu tinha que ir. Então ele acordava umas 2, 3 vezes à noite, eu tinha que ir lá, dar mamar, ele dormia e eu colocava no berço. Então a gente conversou e decidimos, vamos tirar essa associação. A primeira coisa que eu fiz foi começar a tirar essa associação de dia. Eu não tirei logo à noite, eu fui de dia, para ele conseguir aprender a dormir. Então como que eu fazia, gente? Foi difícil, tá? Porque eu sempre fiquei sozinha em casa com o Davi. Então, eu fui tentando sozinha, dava um mamar. Eu deixava ele acordado. Eu não deixava ele dormir mamando. Ele mamava, eu ia lá, beleza, terminou de mamar? Coloca ele acordado no berço. Gente, os primeiros dias foram uma loucura, porque ele chorava, ele queria mamar, então ele levantava do berço, ele ficava ali resmungando. E eu falava, Davi, pode deitar, pode dormir. Às vezes ele se acalmava porque ele tem uma naninha, mas muitas das vezes ele acabava chorando. Então eu tentava acalmar ele ali no berço. Quando eu via assim, não, realmente agora ele tá chorando, não é só um resmungo. Então eu pegava ele. Eu via assim, nesse livro tem umas partes que ele fala, se o seu bebê chorar, espere 5, 10 minutos e depois de um tempo vai aumentando 1 minuto. Assim, eu acredito que assim, cada bebê é um bebê. Você vai saber, você como mãe vai saber se o bebê tá resmungando ou se ele tá chorando de desespero porque quer você. Então vai muito do teu bom senso, do teu instinto de mãe, porque a gente tem esse instinto. Se você vê o seu bebê e ele tá lá se esgoelando, você não vai deixar ele se esgoelando. Você vai lá, acalma ele, não deixa ele chorando assim. Eu penso o seguinte, pode demorar o tempo que for, mas teu filho não vai ficar até os 15 anos dormindo no teu peito, então calma. Os primeiros dias foram bem difíceis, mas ele não conseguia, assim, de primeira, dormir bem à tarde. Então o que eu fiz? Beleza, tô tentando à tarde, mas não dá, assim, eu sozinha não consigo. Então eu falei pro Queiroz, preciso da tua ajuda. Como que a gente fez? Tiramos as mamadas da noite. Bem difícil, tá? Foram uns 4 dias, assim, pra ele se acostumar. Mas foram 4 dias que foi difícil pra ele e foi difícil pra mim. Porque como que a gente fez? Eu dava o mamar pra ele à noite, antes dele dormir. Dava banho, tudo lá. Então, eu dava o mamar e eu entregava ele pro Queiroz. Nesse momento, eu dava um beijinho nele, né? Saía do quarto e quem ficava com ele era o Queiroz. Ele, nos primeiros dias, ele colocava o Davi no colo, sabe? Só segurava assim pra ele se acalmar e depois ele colocava no berço. Obviamente, o Davi chorava. Então ele conversava com o Davi, ele falava: Davi, o papai tá aqui, você não tá sozinho, você pode dormir. Então, aos pouquinhos, assim, ele foi entendendo que ele conseguiria dormir sozinho. Mas eu lembro que uma das coisas também que ajudou muito, além disso, foi deixar ele brincando no berço durante o dia. Gente, assim, isso ajudou pra caramba, porque teve uma vez que ele tava brincando tanto, 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 que ele ficou cansado. E quando eu vi, sabe, eu tava organizando as coisas, olhando ele pela babá eletrônica, quando eu vi ele tava dormindo. Então essas coisas, assim, que você vai deixando realmente o bebê perceber que ele consegue adormecer sozinho. O nosso aliado também foi uma naninha que a minha mãe fez pro Davi, que ele tem desde os 4 meses. Então isso foi uma ajuda pra gente. Toda vez que a gente falava, Davi, ó, vamos dormir, a gente entregava a naninha pra ele. Então ele só pega a naninha pra dormir. Ele não fica com essa naninha andando pra lá e pra cá durante o dia enquanto ele brinca, não. É só pra dormir. A naninha fica dentro do berço. Acordou, a naninha fica dentro do berço. Às vezes ele consegue puxar agora, né, que ele tá maior, ele puxa de fora do berço e pega a naninha, mas ela fica dentro do berço. Então, nessas primeiras noites que a gente começou a ensinar o Davi, era o Queiroz que ficava. Então, assim, ele já estava numa idade que ele dormia bem, sabe? A gente sabia que ele dormia bem, que ele estava saciado, que ele acordava na madrugada não por fome, mas por associação de querer dormir no peito, que era ali por volta dos 7 meses. A gente não se apeguem a datas, a meses, nada. Isso vai de bebê para bebê. Tá. Os primeiros 2 dias foram bem difíceis, ele chorava, assim, ele não queria se acalmar, eu também chorava porque eu via o desespero dele e eu queria acalmar, então eu queria dar o peito, mas o Queiroz falou, Manu, pra gente conseguir desmamar ele, não desmamar, mas assim, pra ele parar de mamar à noite e ter essa associação, ele precisa aprender a ficar longe de ti
que é entender que ele consegue dormir sozinho. A gente meio que tirou uma associação e colocou outra, vamos dizer assim, mas só de transição. Então, ao invés dele ficar mamando, o Queiroz segurava ele no colo, mas não ficava assim, ai, balançando. Ele só segurava o Davi e deixava ele calminho. Então, ele segurava o Davi, quando ele via que o Davi estava mais sonolento, ele colocava no berço, acordado. Não colocava ele no berço dormindo. E aí, às vezes, ele despertava, assim, sabe? Parece que o berço tem espinho, ele despertava. Ele dava umas batidinhas na bundinha do Davi pra ele começar a entender que ele consegue dormir sozinho. Eu não digo pra vocês, assim, que é um processo fácil, que é um processo que não vai demandar de você, porque vai. Você vai ter que dispor ali de um tempo do seu sono por algum momento, porque acontece que o bebê ele ainda não tá entendendo que ele consegue dormir sozinho, então você vai ter que ensinar isso pra ele. E uma coisa muito importante, todas as vezes que ele acordava durante a madrugada, não era eu que ia lá, era o Queiroz, meu marido. Então ele acordava, meu marido ia lá. Ele tentava acalmar, né? Não, em primeiro momento não tirava do berço, tentava acalmar ali. Viu que tá chorando muito, que tá se estressando, pega no colo, acalma. Ele acalmava, colocava no berço. E ia assim, até ele entender. Gente, é um processo de resistência, você tem que vencer o bebê. Assim, ele falava bem assim pra mim, Manu, ele vai cansar comigo, porque eu não vou, tipo, entregar ele pra ti, não, ele tem que aprender que ele consegue ficar sozinho, ele consegue dormir no quartinho dele. Então ele ia lá, colocava o Davi. Quando ele via, assim, que o Davi começava a tentar procurar o peito, alguma coisa assim, que já tava ali há muito tempo, que ele via, não, agora isso aqui não é sono, isso aqui é realmente fome. Então ele entregava pra mim, mas eu colocava ele de volta acordado no berço. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro de 12 horas de sono, né, com 12 semanas de vida, que ele fala um pouquinho sobre a rotina da casa. Eu tinha muita dúvida sobre essa questão, tá? Eu dou o mamá antes dele dormir nas sonecas ou depois? Né? Eu ficava com muitas dúvidas, assim, que até parando pra pensar hoje, eu nem lembro como que eu fazia, mas que eram coisas que eu tinha, né? Dúvidas normais, assim, que a gente tem. Ele dá até aqui, ó, um exemplo de rotina pra você. Tá vendo, ó, com horários. Ah, o bebê acordou, daí ele vai mamar. Depois do mamar, é momento de atividade, soneca. E uma coisa que esse livro falou é o seguinte: pro bebê dormir bem à noite, ele tem que cansar durante o dia. É igual a gente pensar assim, ó, nós, adultos, como que acontece? Se ao longo do nosso dia a gente, sei lá, ficou mais de boa, você não fez coisas que exigissem de você, que você realmente ficasse cansado, que gastasse energia, no final do dia você não ia ficar com sono. Você ia estar elétrico, porque você não fez muita coisa. Mesma coisa com o bebê, ele tem que gastar energia ao longo do dia. Então, o que que eu fazia? Eu tentava estimular ele da forma que eu conseguia ali em casa. Eu não dou telas pro Davi. A única coisa que ele assiste são músicas que eu coloco na televisão pra ele poder dançar. Ele ama dançar. E nessa época, que ele tinha uns 7, 8 meses, o que que eu fazia? Eu colocava ele no chão e deixava ele brincar. Ele ia rastejando, né, engatinhando por todo lado, pegava os brinquedos, brincava, eu deixava ele brincar. Eu também não fui sempre assim de estar a todo momento junto com ele sentada brincando, para ele também poder aprender a brincar sozinho, né? Eu de vez em quando vou ali, sento, brinco com ele, mas não é sempre, porque senão ele também vai ter assim, ah, eu só posso brincar com a minha mãe do lado, aí eu não faço nada, né? Não tem como, a gente tem que trabalhar. Ele sempre brincou ao meu redor, ou ele tô estendendo roupa, tô separando roupa, ele tá ali do meu lado, tá mexendo nas roupas, tá brincando ali com as coisas que eu tô fazendo. Então eu sempre inseri ele na nossa rotina pra ele poder aprender, né? Claro, ele é um bebê só, mas pra ele já ir se envolvendo com as coisas, mas também pra ele gastar essa energia dele, pra ele não ficar só ali no berço, sabe? Colocar a criança no berço com vários brinquedos pra ela brincar. Às vezes eu faço isso quando eu preciso passar um pano, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu deixo ele ali dentro do berço. Mas nos outros dias, assim, eu deixo ele livre, deixo ele brincar, deixo ele se sujar, deixo ele, sabe, brinca, 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 depois a gente dá um banho e coloca pra dormir. E quando eu comecei a fazer isso, de realmente me preocupar e
prestar atenção se ele realmente estava gastando a energia dele, gente, esse menino capotava, sabe? Eu às vezes ia pelo mais fácil, de, por exemplo, deixar ele no berço com os brinquedinhos e funcionava. Quando ele só ficava deitado, funcionava deixar só o mobile lá pra ele ficar olhando. Era o mais prático na hora ali que eu precisava tomar um banho, né? Ficar de olho na babá ali dele, ou se eu precisava lavar uma louça, mas não gastava a energia dele. E ele precisava ter esse gasto de energia para poder dormir bem. Então eu me preocupei com isso, também ajudou pra caramba, né, pra ele conseguir dormir melhor. Uma coisa que eu nunca fiz e assim, vai de cada mãe, mas eu acredito que o bebê, ele tem que se adaptar com a rotina da casa, né? A nossa família já estava pronta e já estava estabelecida. Ele entrou, então ele é um complemento na nossa família. A nossa família não vai girar em torno dele. Então, algumas coisas a gente fez assim pra ser melhor pra gente. Então, a gente, quando coloca ele pra dormir, eu não deixo ele no escuro total, até porque o blackout dele não é 100%, né? Então, não tem como ele dormir no escuro total. Então, fica com uma certa claridade, assim, no quarto dele, de um blackout. Vocês sabem, né? Não fica aquele breu, assim, fica escurinho, gostoso pra dormir, mas não escuridão total da noite. Outra coisa, desde que eu coloco ele pra dormir, nas sonecas ou, enfim, à noite, eu não deixo de fazer as coisas. Por exemplo, coloquei ele pra fazer uma soneca e eu preciso lavar a louça, eu vou lavar a louça. Porque, ai, não vou deixar de fazer barulho, mas eu preciso fazer as minhas coisas porque ele tá dormindo, então eu preciso aproveitar esse tempo dele dormindo pra eu fazer. Então, desde pequeno, ele foi acostumado com isso, desde recém-nascido. Porque o primeiro mês dele, a gente ficou na casa dos meus pais. E lá é barulho pra muito barulho. Porque tinha cadelinha latindo, tinha minha mãe espirrando alto, tinha barulho de tudo. E ele se acostumou, graças a Deus, com isso. E isso ajuda a gente muito, porque quando a gente vai pra casa dos meus avós, quando a gente vai pra casa da Bisa, tudo, ele se acostumou. E eu digo assim, gente, que até você que faz cama compartilhada, é possível, assim, ensinar o bebê a dormir sozinho. Se o seu bebê for um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais complicado, porque ele já vai entender mais, né? Mas assim, no início, quando ele era, acho que ele tinha 2, 3 meses, ele dormiu na nossa cama algumas vezes, porque, gente, eu não aguentava. Ele acordava muito à noite e era só comigo. Então eu não aguentava ficar acordando toda a noite, indo lá no berço dele, pegar ele, voltar pra cama, dar mamar, depois colocar ele lá no berço. Eu morria de medo de deixar ele cair, porque eu tava muito cansada. E assim, o meu braço, ele ficava mole. Eu ficava com muito medo de deixar o meu braço cair, sabe? Tipo, sair a força e o Davi cair. Então eu preferia que ele ficasse no meu lado, né? Eu colocava uma almofada ali entre a gente e ele dormia bonitinho. Então, ele, por volta ali dos 7, 8 meses, que ele conseguiu dormir bem. Mas quando ele tava com 4 ou 5, que ele começou a dormir sozinho no quarto dele. Aí a gente ia lá, pegava ele no quartinho, né? Dava mamar. Mas foi basicamente isso. Quando eu desmamei ele do peito, foi ali por 9 meses. Eu acredito que a fórmula pode ter ajudado, de certa forma, a ele dormir mais. Tipo, não sei se a questão de ficar saciado, de saciado eu não digo, assim, mas pela questão de não ter mais essa associação. Então, ele só mamava aquilo e pronto, acabou, não tinha mais, entendeu? Porque a fórmula tu não pode ficar dando a rodo, né? E o peito era livre demanda, mas a fórmula tem que ser aquela quantidade pela questão ali da saúde do bebê. Hoje em dia, o Davi, ele dorme ali por volta das 7h30, 8 horas, mas também não é uma regra, porque tem vezes que ele tá muito agitado, tá na casa dos avós e ele vai dormir 10 horas da noite. E ele acorda ali por volta de 8h30, 8h30, 9 horas. O Davi não é um bebê que acorda muito cedo, sabe? Que ele acorda às 6 horas da manhã, não. Ele acorda por volta de 8h30. E isso também é uma coisa de criança para criança, porque eu pensava que todos os bebês acordavam cedo, mas vai muito de como que é o seu bebê e como que é a rotina de vocês. Porque pra gente, o ideal, assim, que eu queria era que ele dormisse ali, sei lá, 7 horas, pra gente conseguir ter mais tempo aqui em casa, eu e Queiroz. Só que se ele dormisse 7 horas, ele não ia ter tempo com o pai dele, que o pai dele chega do trabalho ali às 6, então, sabe, a questão de dar comida, de dar banho, brincar, não dá tempo. Então, pro bem da nossa família, a gente
optou por esse horário, então vai muito de cada um. Quando ele nasceu, eu ficava com muito medo dessa questão da rotina, porque eu sou muito perfeccionista e eu tenho que ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu vou na academia, amanhã eu vou no mercado e vou limpar a casa, beleza. Eu sei que eu vou fazer isso aqui amanhã em tal e tal horário. Mas com uma criança você não tem essa certeza de horário. Por exemplo, se hoje ele acordou 7 horas, a soneca dele, que sei lá, normalmente é umas 10h30, não vai ser 10h30. Ela vai abaixar um pouco o horário ali, porque ele acordou às 7. Então, eu ficava com medo de, nossa, como que eu vou conseguir me programar? Quando eu me libertei, assim, de, Manu, tá tudo bem essa imprevisibilidade dos dias. Basta você saber lidar com cada dia. Levo cada dia como único, né? Não, hoje o Davi tá mais irritado, vamos dar mais atenção, né? Vamos ficar mais juntinho dele. Ou, por exemplo, essa semana ele precisa de mais sonecas, enfim. Eu não levo muito na risca. Alguém me convidou pra sair, eu saio, vou no café, levo o Davi. Ah, vai fazer uma viagem? Vai, leva ele. Então, eu nunca fui de me apegar muito a horários de soneca, a horários de dormir à noite, nunca fui apegada nisso. Eu fui apegada no quê? O Davi apresentou sinal de sono, coloco pra dormir. Não importa, assim, eu não importo muito, assim, com o horário. O horário mais fixo dele é à noite. Mas durante o dia, gente, eu não me prendo, tá? Não me prendo. Eu nunca acordei o Davi de uma soneca. Assim, vou acordar o Davi porque já tá perto das 6 e ele tá dormindo. Não acordo. Não acordo, porque antes eu fazia isso. Eu acordava ele. E o meu bebê, se eu acordo ele não presta, assim. Ele chora muito. Então é muito pior eu acordar ele de uma soneca pra, sei lá, não estragar o sono noturno do que eu deixar ele dormindo. Então eu prefiro deixar ele dormindo, ele acorda mais descansado e ele dorme bem à noite, gente. Teve uma vez que ele acordou, ele foi tirar uma soneca às 4 da tarde. Até lembro, ele foi dormir 4 horas da tarde. Ele acordou às 7. 7 horas da noite ele acordou. Ele acordou, jantou, tomou banho e voltou a dormir às 8h30. E foi até o outro dia. Então, assim, não me importo mais com essas questões. Eu deixo ele, mas é muito de bebê. Porque eu vejo assim, se meu próximo filho, eu perceber que ele tem alguma certa, assim, de querer e ele precisar ter os horários mais certinhos pra ter uma soneca melhor, beleza, a gente segue isso. Mas eu já vi que com o Davi é muito de boa. Então ele pode ter essa flexibilidade na rotina de soninho dele. Tem vezes que ele faz 2 sonecas, tem vezes que ele faz uma soneca. Então é mais uma questão de você entender o seu bebê, saber olhar pra ele e pensar: você tá com sono, você tá irritado, você tá com sono, vamos dormir. Coloca ele lá pra dormir e boa. Outra coisa que eu aprendi e que foi muito bom. Geralmente, eu sei mais ou menos o tanto que o Davi consegue aguentar acordado. Não é um certo horário, assim, igual eu falei pra você. Tem dias que ele tá mais agitado e ele fica muito tempo acordado. Outros dias, não. Quando eu vejo que ele começa a ficar irritado por qualquer coisa, derruba coisa no chão, já começa a chorar, qualquer coisinha irrita, é sono. Então ele já tá muito, muito cansado e eu tenho certeza que se eu for colocar ele pra dormir, às vezes ele capota e às vezes é mais difícil dele dormir, porque ele tá muito cansado. Então eu, pra evitar um pouco esse estresse, quando eu percebo os primeiros sinais de sono, coçou o olho, ele foi procurar o Pedro Coelho, que a gente chama, né, que é a naninha dele, ele foi procurar o Pedro pra poder dormir, eu já penso, tá com sono, vamos dormir. E às vezes, assim, colocar o bebê pra dormir antes de você perceber, assim, um estresse absurdo, um choro, uma birra, é melhor. Às vezes é melhor do que você esperar isso. Então é isso, gente. Eu não fiz curso de sono, eu fui muito pela nossa rotina aqui em casa e pela nossa experiência. Então não é uma fórmula mágica do tipo, deixe seu bebê no berço tantos minutos e pegue depois de tantos minutos caso ele chore. Eu acredito muito que você vai entendendo a sua criança e vai adaptando aí o que é melhor para sua família. Se você quiser se sentir mais segura, ou se você quiser ler o que tem nesse livro, ele é super curtinho, tá? As folhas dele não tem muitas escritas, tá vendo? Ó, ele não é um livro grandão igual esses comuns, ele é um pouquinho menor, então é super rápida a leitura. Eu lembro que eu li ele inteiro
É bem rapidinho, em alguns dias. Isso que o Davi tinha 3 meses, pra vocês terem noção. Então, mesmo com o bebê pequeno, eu consegui dar uma lida quando tá amamentando, quando tá, né, sentada ali dando mamar. Então foi super bom esse livro aqui pra mim. Acredito que possa ajudar muitas de vocês, porque muitas das coisas que eu falei aqui nesse vídeo tá no livro, só que explicado teoria, entendeu? Mas eu falei aqui pra vocês na prática, né, o que funcionou pra gente. Ele dá ideias aqui, ó, de atividades que você pode fazer com o seu bebê durante o dia. Acredito que possa ajudar muito vocês, tá? Caso vocês queiram, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Mas, assim, eu sei que esse vídeo ele ficou um vai e volta, assim, né? Mas pra vocês entenderem, só que foi a nossa experiência, assim. Foram várias coisas que a gente aplicou, que a gente foi vendo que fazia sentido pra nossa família e que graças a Deus deu certo. Claro que pra muitas mães é válido comprar um curso de sono, uma consultoria, mas pra gente, essa conversa com amigos, a leitura desse livro e aplicando essas dicas práticas que eu comentei com vocês, né? Você tendo uma ajuda de alguém ali pra ficar com o bebê, pra fazer esse desmame noturno, acredito que seja muito válido, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha alguma dica, alguma consideração pra ajudar outras mamães nessa questão do sono, coloca aqui embaixo pra gente poder conversar juntas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra gente poder se ver mais vezes e vocês terem mais dicas de maternidade, de vida cristã. Então já segue aqui o canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!